E a gente teve esse temporal que atingiu aqui Porto Alegre, também a região metropolitana e boa parte do estado. E agora eu quero saber como é que vai ficar aí as condições do tempo, porque, por um lado, a gente tem a questão dessa instabilidade que veio toda essa água de uma vez só. Por outro, a gente já tem uma estiagem que está atingindo o estado aí desde o final do ano passado. Para saber mais detalhes de como vai se comportar o tempo, vamos conversar agora com o meteorologista Fernando Rafael. Está me ouvindo, Fernando? Boa tarde, tudo bem? Ouvindo perfeitamente. Em primeiro lugar, vamos saber o que aconteceu, né? O que foi que atingiu o estado aí, essa chuvarada nesse final de semana. Explica para a gente, por favor. Então tá, primeiramente boa tarde a todos os telespectadores da RDC TV, é um prazer estar aqui pela primeira vez falando em nome da Sigma Meteorologia. Bom, nós estávamos sob a atuação de uma intensa massa de ar bastante quente, né, no estado do Rio Grande do Sul, inclusive aqui na Grande Porto Alegre, no último final de semana. Ontem foi um dia bastante quente em toda a Grande Porto Alegre, tivemos marcas no período da tarde em torno de 34 graus aqui na capital, tivemos valores de até 35, 36 graus por outros municípios como Gravataí, Novo Hamburgo, Campo Bom e outras cidades também aqui da região. E o que aconteceu? Nós já vínhamos tendo algumas chuvas localizadas, alguns temporais de verão ali na sexta e no sábado. E no domingo nós tivemos então a passagem de uma frente fria pelo estado, né? Essa frente fria, justamente por ser um sistema que faz a separação de duas massas de ar de características distintas, né? Sai uma mais quente para dar lugar a uma mais fria. Ao encontrar essa atmosfera mais aquecida, né, na região, então favoreceu a formação de nuvens de maior desenvolvimento vertical, né, nuvens associadas a tempestades. Tempestades essas bem localizadas, não foi em todos os lugares da Grande Porto Alegre em que a gente teve vento forte, mas em Porto Alegre, em Canoas, em Gravataí em especial, uma tempestade mais forte, né, atingiu essas cidades. Aqui em Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho anotou 91 km por hora ontem, durante a passagem do temporal. Em Canoas, a base aérea também registrou mais de 70 km por hora. Em Gravataí também tivemos postes, né, que acabaram caindo, tombando por causa da velocidade do vento, além, claro, do grande volume de chuva que caiu em intervalo de menos de uma hora, né? Tivemos aqui valores de precipitação entre 30 e 40 milímetros em Porto Alegre. Então, tudo isso combinado, chuva forte, vento intenso, foi capaz, então, de provocar muitos transtornos aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Fernando, e a gente tem aí uma situação da estiagem também, que já atinge o estado já faz muito tempo, né? E me corrija se eu estiver errado, a previsão é de que não tenhamos aí um volume muito significativo de chuva nesse verão. Mas essa tempestade atenuou, ajudou a amenizar, desculpe, um pouquinho, essa estiagem aqui que tem afetado o estado aí já faz quase um ano? Então, essa chuva agora durante o verão, né? Agora nós estamos começando o verão, agora na próxima semana a estação oficialmente começa, né? Nós estamos, como tu bem disse, sobre a influência do fenômeno Laninha, né? Que é caracterizada pelo resfriamento das águas na região do Pacífico Equatorial. Só que agora durante o verão, né? Embora esse fenômeno também nos influencie, há outros fatores que acabam contribuindo, né? E que são responsáveis pela mudança nos padrões de precipitação e de temperatura. Como você também mencionou, a gente vem de um padrão de estiagem, né, nos últimos meses. Algumas regiões do estado estão sofrendo mais pela falta de chuva do que outras regiões. Tivemos nessas últimas semanas alguns eventos de precipitação intensa e extrema, inclusive. Esses eventos de precipitação, eles atenuam, eles melhoram a condição, mas não resolvem a situação, porque essa chuva que acaba caindo em grande volume num curto espaço do tempo, boa parte dessa água o solo acaba não conseguindo absorver, né, corretamente ou absorver melhor, né? Então essa chuva de certa forma dá uma atenuada na situação, mas não resolve. E a expectativa é que nas próximas semanas e também nos próximos meses, né, a gente continue com essa laninha influenciando as nossas condições, mas isso não quer dizer que a gente deva, por exemplo, sacrificar o verão dizendo que a gente vai ter, por exemplo, ausência de chuva em todo o estado ou em grande volume. A gente vai continuar tendo chuva, só que essa chuva de verão ela costuma ser mais irregular, né? Às vezes a gente tem um grande volume de chuva numa determinada onde acontece um temporal e muito perto dali praticamente não chove. Então uma chuva é uma época do ano já caracterizada por ter uma chuva mal distribuída e mais irregular, né? Muito bem, Fernando. E só para encerrar, em relação às temperaturas, a gente teve aí essa onda de calor, como você falou. Como é que vão ficar as temperaturas? Teremos um verão muito quente, será?
O verão, ele é caracterizado por ter temperaturas mais altas, né? Então, a gente certamente vai ter influência de massas de ar muito quentes, são dias bastante aquecidos, mas a expectativa é que esses dias mais quentes sejam pontuais. Então, a gente tem algumas jornadas, alguns períodos mais quentes, mas que eles sejam intercalados por períodos de temperaturas mais amenas. Inclusive, durante anos de laninha, às vezes se observa um verão um pouco mais fresco, digamos assim. Então, a gente vai ter calor, inclusive episódios de muito calor, mas certamente eles vão ser intercalados com períodos de temperaturas um pouco mais amenas, que é exatamente o que vai acontecer essa semana. Essa semana a gente não deve ter temperaturas tão altas quanto a gente teve semana passada, né? Mas também vamos ter dias um pouco mais quentes, principalmente amanhã e no sábado. Amanhã as temperaturas devem ficar ao redor dos 30 graus aqui na Grande Porto Alegre. As instabilidades vão voltar novamente para algumas áreas do setor norte e da Serra amanhã, principalmente da tarde para a noite. Aqui na capital não dá para descartar alguma chuva isolada, principalmente mais para o final do dia, mas é na quarta-feira que a instabilidade deve retornar com força aqui na Grande Porto Alegre, inclusive com condição, mais uma vez, para temporais, para chuva forte, com vento forte, não se descartando até mesmo granizo, né? Até esqueci de mencionar, a gente teve granizo ontem em diversos pontos aqui da região metropolitana de Porto Alegre e também em outros pontos do estado. Então, na quarta-feira, muita atenção, principalmente essa área aqui da Grande Porto Alegre, porque a gente deve ter mais um episódio de chuva e temporais. Na quinta-feira, o tempo vai gradativamente voltando a firmar, mas ainda pode ter alguma chuva fraca. E aí, na sexta-feira, o tempo fica firme e no final de semana as instabilidades retornam mais uma vez com condição para temporais, com vento forte, chuva forte na Grande Porto Alegre. Então, as temperaturas essa semana devem ficar entre 28 e 30 graus na maioria dos dias, né, durante o período da tarde, e durante a madrugada entre 19 e 21 graus. Inclusive, essa próxima madrugada vai ser mais fresca, digamos assim, a mais amena de toda essa semana. A gente deve ter temperaturas aí na ordem de 18, 19 graus aqui na Grande Porto Alegre. Maravilha, Fernando, eu ia te perguntar justamente a previsão do tempo para amanhã, para essa semana, acabou me respondendo, porque a gente está sem a Yasmin Luz, nossa garota do tempo aqui. Muito obrigado e na sequência eu espero continuar conversando contigo aí para a gente ir acompanhando então o comportamento do tempo, tá bom, Fernando, durante esse verão, tá bom? Muito obrigado pelo convite, espero retornar aqui mais vezes para a gente poder conversar mais sobre meteorologia. Maravilha, um abraço aí, um abraço para toda a equipe da Sigma aí, tá bom? Obrigado, um grande abraço a todos. Valeu, valeu. Tá aí, então eu conversei com o Fernando, sabendo, já dando a nossa previsão do tempo aí para essa semana aí, falando que a gente vai ter dias quentes, mas também não tão períodos tão longos assim, dessas temperaturas, né, perto dos 40 graus, como a gente viu na semana passada.